Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Informe Meio e o eleitor que não compareceu às urnas eleitorais das eleições municipais de 2024 precisa justificar a ausência até esta terça-feira, dia 7. Em 27 de outubro passado, os eleitores de 51 municípios do país, sendo 15 capitais, votaram nos candidatos que foram para o segundo turno. A justificativa de ausência é necessária somente para quem tem a obrigação de votar. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas analfabetas com idade entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. O prazo de 60 dias desde o segundo turno também vale para quem estava no próprio domicílio eleitoral e não votou por algum motivo justo. Nesses casos, é necessário anexar documentação que comprove o motivo da ausência à eleição para análise do juiz eleitoral responsável pela área daquele eleitor faltoso. Cada turno eleitoral é considerado uma eleição independente pela Justiça Eleitoral para efeito de comparecimento. Por isso, o eleitor deverá justificar separadamente o não comparecimento em cada um dos turnos. O prazo para justificar a falta no primeiro turno das eleições de 2024, sem implicação de multas, foi encerrado em 5 de dezembro. A justificativa de falta pode ser apresentada presencialmente em um cartório eleitoral, pelo aplicativo e-Título disponível para smartphones ou nos sites do Tribunal Superior Eleitoral e nos tribunais eleitorais dos estados, os TRS. E o prazo para a perícia médica para a condição dos candidatos do Concurso Público Nacional Unificado que se declararam com deficiência começa nesta segunda-feira e vai até sexta-feira. Inicialmente, esses candidatos tiveram a inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e ainda foram aprovados na prova discursiva realizada em 18 de agosto passado. A avaliação dos documentos enviados no ato de inscrição no certame pelos candidatos autodeclarados com deficiência será realizado por uma equipe multiprofissional designada pela Fundação Seis Gran Rio, conforme o Decreto 9.508 de 2018. A legislação reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos oferecidos em concursos públicos. A equipe multiprofissional irá avaliar os candidatos pela documentação médica enviada por upload no ato da inscrição, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a provável causa da deficiência. A comissão deverá então chegar a uma conclusão sobre o enquadramento ou da não deficiência do candidato. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um despacho nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, cancelando as férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Inicialmente, Haddad tiraria férias no começo deste ano, até 21 de janeiro. No fim do ano passado, esse período já havia sido interrompido, mas a previsão era de que o ministro retornasse a Brasília apenas por uma semana e voltasse a descansar a partir da próxima sexta-feira, dia 10. Com a decisão publicada hoje, porém, as férias foram canceladas em definitivo e devem ser remarcadas. Segundo a Fazenda, o cancelamento das férias de Haddad, formalizado por Lula, aconteceu após o pronto restabelecimento de um familiar. A esposa do ministro, Ana Estela Haddad, passou por uma cirurgia no final do ano de 2024. Haddad tem uma agenda pública nesta segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Será um encontro reservado. O cancelamento das férias do ministro Haddad também acontece em meio à disparada do dólar e à pressão do mercado financeiro por novas medidas de controle de gastos públicos. A pressão sobre o dólar resultou na intervenção do Banco Central por meio de leilões de venda de divisas no fim do ano passado, algo que derrubou as reservas internacionais em 7%. Mais de 30 milhões de pessoas, metade delas crianças, precisam de ajuda após 20 meses de uma guerra devastadora no país do leste da África. A ONU pediu 4,2 bilhões de dólares, cerca de 26 bilhões de reais na cotação atual, para ajudar 20,900 milhões de pessoas no Sudão, de um total de cerca de 30 milhões, devido à crise humanitária sem precedentes. A guerra que começou em abril de 2023. E você quer ficar por dentro dessas e de outras informações? Acesse nosso portal meionews.com e não deixe de acompanhar toda a nossa programação. Eu volto logo mais com notícias.